Meu Deus, eu sempre imaginei que essa seria uma opção, mas eu nunca imaginei que realmente aconteceria. Bom, há muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a Bela e Belinha, que é aquela menina que vive na liberdade, bebendo em festa, beijando 72 pessoas numa noite, e que inclusive arrumou treta com o Chard depois que ele chamou ela de porca nojenta, e ela até bateu nele. Nessa época aí, a Bela e Belinha tinha o quê? Uns 15, 16 anos por aí? E apesar dela ainda ser uma menor de idade, ela já vendia conteúdo mais 18 pela internet, como se fosse um troféu ou uma coisa normal. Sendo que não, gente, isso não é uma coisa normal. Afinal, ela ainda era uma criança vendendo conteúdo adulto. Bom, agora oficialmente ela fez 18 anos e olha só, com 18 anos recém-feitos, Bela e Belinha estreia seu perfil em site de conteúdo adulto. A influencer, inclusive, já é a segunda maior da plataforma. Sinceramente, eu acho bizarro demais que antes ela já vendia sendo de menor. E sei lá, isso aí nunca deu em nada. A polícia nunca fez nada e, sei lá, é bizarro. Mas hoje eu quero ter uma conversa com vocês sobre esse tema. O quanto a venda de conteúdo adulto se tornou normal hoje em dia e como isso virou um exemplo para menores ou adolescentes que acabaram de fazer 18 anos. Sendo que antes do TikTok existir, não era normal, sabe? Olha, se quiser, pode deixar rolando o vídeo de fundo e jogar alguma coisa, fica à vontade, porque esse vídeo vai ser meio que uma conversa de uma opinião minha que eu quero dividir com vocês. Enfim, bora lá. Antes do TikTok existir, o conteúdo adulto era uma coisa meio que de bolha, sabe? Os sites adultos, eles sempre existiram por aí, mas só tinha acesso quem realmente queria. A pessoa, ela tinha que querer muito pra encontrar esse tipo de coisa. E muito que eu quero dizer é ter que pesquisar a palavra no Google, por exemplo. Mas com a chegada do TikTok, essas criadoras de conteúdo adulto que ficavam no seu lugar separado, na casa dos vidros, começaram a migrar mais e mais pro TikTok, já que o formato de vídeo era sem muito esforço, aproveitando que a sexualização do próprio corpo batia exatamente com o algoritmo de lá, fazendo elas terem muito mais visibilidade, sem muito esforço. Afinal, é só você pegar um biquíni, fazer qualquer dancinha que já é o suficiente pro vídeo ir bem. Ou você vai falar que tem algum esforço nisso. Então, meio que pra encontrar uma dama da noite que antes teria que ser pesquisada em sites específicos, se tornou uma coisa muito mais acessível, porque é só você arrastar o dedo pra cima que tá lá, você já encontra essa mesma dama da noite. E olha só, é só você clicar no perfil dela que você já tem acesso ao link dos produtos dela. Tá certo que grande parte delas tem um perfil de venda. Você clica e não mostra nada, porque você tem que ser maior de 18 anos pra criar uma conta e comprar. Mas grande parte, pra não dizer a maioria, elas têm uma aba de amostras grátis no Telegram. Clicando lá, literalmente qualquer um vê esse tipo de coisa. E pra mim não é normal ter essa normalização de vendas de conteúdo adulto, sabe? Principalmente pro público do TikTok, que é repleto de menores de idade que em grande parte são facilmente influenciáveis. Não tem problema nenhum você tá em uma plataforma feita para conteúdo mais 18 e postar coisas lá. Até porque para você assinar, você precisa ser maior de idade. Porém, a partir do momento que você começa a postar coisas relacionadas a isso no TikTok, que são para menores de idade, mesmo sendo proibido, tem muita criança lá que é impossível negar isso, essas crianças e adolescentes podem pensar que é uma boa oportunidade para elas seguirem essa vida. Poxa, se ela tá ganhando tanto dinheiro de uma forma simples, eu também vou fazer. Olha, talvez se o TikTok tivesse uma categoria à parte desse tipo de criador, igual tem lá na Twitch com as lives de piscina, aonde pra entrar tivesse uma restrição ainda maior do que já tem, talvez colocando o CPF pra provar que é maior de idade ou algo do tipo, e não ser tudo misturado com o conteúdo comum, aí estaria tudo bem, não teria problema algum. Olha, criadoras de conteúdo
mais 18 no TikTok é o que não falta. Tem a Kinechan, a Beli Belinha, a Beisola e, enfim, criadoras de conteúdo de P, no geral, dentro do TikTok, é uma coisa prejudicial ao meu ver. Imagina só o cenário em que você tá com a sua filha de 12 anos na rua e você encontra uma dama da noite, praticamente sem nada ou fazendo coisas absurdas na rua. Não é como se você fosse falar: olha ali, filha, que bonitinho. No TikTok não é muito diferente, porém a mesma criança de 12 anos geralmente tá sozinha. Tem acesso a esse conteúdo de amostra, sem nenhuma restrição de idade, já que é só você clicar em um link que você vê essas coisas. E você ainda vê essa criadora de conteúdo luxando e dizendo que ganha rios de dinheiro. Eu vejo que a Beli Belinha tinha qualquer outro rumo pra seguir na vida dela. Estudar pra ter uma carteira profissional diferente, e agora que ela fez 18 anos, ela preferiu o quê? Conteúdo mais 18. E não só isso, como ela também conseguiu pegar o segundo lugar da plataforma. Pelo visto, muita gente quer ver a Beli Belinha. Como o próprio nome diz, influenciadores influenciam pessoas. E se não existisse o TikTok, será que a Beli Belinha teria seguido esse rumo? Não é como se eu me preocupasse com o futuro da Beli Belinha realmente, porque eu não ligo, ela faz o que ela quiser, mas é meio que um conselho para as meninas e meninos que me assistem não pensarem em ir para esse rumo. A Beli Belinha é um exemplo de pessoa que teve amizades não muito legais e foi parar nesse ramo. Provavelmente você já deve ter visto a MC Pipoquinha, que já vendia esse tipo de conteúdo se apresentando em shows com a Beli Belinha, ou simplesmente andando juntas gravando vídeos no TikTok. E eu não tô falando que é por causa da MC Pipoquinha, mas ela pode sim ter influenciado indiretamente essa vontade. Porque vocês sabem, né, que a MC Pipoquinha nunca foi santa. Ela sempre fez aqueles shows dignos de se levar a família pra tomar uma surra de bunda. Inclusive, nesse momento eu fui ver se ainda tinha esses vídeos no YouTube e eu me arrependi. É claro, eu não tô afirmando isso, até porque se você andar com um fumante, isso não te faz virar um fumante. Por exemplo, nesse caso, a Beli Belinha, que já era um pouco solta demais, pode ter seguido esse rumo por estar junto com uma pessoa não muito boa. O ponto é que quando você faz 18 anos, como no caso da Beli Belinha, você ainda não tem experiência de vida o suficiente. A coisa mais comum para quem recém faz 18 anos é sentir que nada mudou na sua vida. E você continua fazendo coisas imaturas, e isso é normal. Acontece para a maioria das pessoas. Então, talvez a questão de ser maior de idade deveria ser com 22 anos, por exemplo, e não com 18. Mas ainda assim, na lei tá que com 18 anos você já se torna responsável por você mesmo. Então a Beli, ela tomou essa decisão péssima de se expor na internet da pior maneira possível, vendendo conteúdo adulto. Mas a pergunta é, e se ela se arrepender? Não só ela, mas como qualquer outra pessoa que faz esse tipo de coisa. Se isso acontecer, as suas fotos e vídeos já vão estar na internet. E uma vez lá, não tem mais como tirar. E quando você para pra pensar nisso, isso chega até mesmo a ser assustador. E quando a gente é jovem, é super comum a gente fazer coisas que nos arrependemos e que dão vontade de voltar no tempo pra consertar. Mas no caso dessa exposição, só não tem como, sabe? Por mais que você se arrependa amargamente, não tem como você apagar. Então, se você talvez mudar de ideia quando construir uma família, quando já tiver filhos, aí vai ser tarde demais. Porque além de não ter como tirar isso da internet, as pessoas podem criar várias e várias cópias daquilo, espalhando ainda mais. Então, cada um com as suas escolhas. Mas quando se trata de um assunto tão sensível assim, eu acho melhor você pensar umas 1000 vezes antes de fazer. Com os seus 18 anos, vem aquele pensamento: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Porém, quando você constrói uma família, vira mãe, é uma coisa totalmente diferente, acredito eu. Você se torna responsável pela vida do seu filho, e essa frase muda pra eu faço o que eu quero, contando que seja o melhor pro meu filho. E imagina o trauma que é pra essa criança ter a mãe vendendo conteúdo adulto. O quanto que isso ferra com a cabeça da criança. Além da questão do bullying padrão escolar, que infelizmente é comum, é uma coisa que a maioria das pessoas passam. Isso é só mais uma coisa pra quem já é maldoso aproveitar pra jogar na cara da criança. E imagina, essa criança passando pela humilhação durante 9 anos de estudo, todos os dias por causa
causa de uma mãe que teve a atitude de vender conteúdo com 18 anos e se arrependeu depois. Como eu já disse, hoje em dia normalizar esse tipo de conteúdo adulto no TikTok já acontece sem a gente nem perceber, mas no futuro vai ser ainda muito pior. E um exemplo disso é esse vídeo aqui. Melhor do que ficar pelada por aí. É? Eu tô pelada por aí? Sim, tá gravando vídeo pelada. Eu trabalho com isso. Aí quando eu chego lá no 2, todo mundo fica me zoando. Falando o quê? Também é mó gostosa. Tá de graça, vem cá, mamãe, vem. Vem, mamãe, vem. Não. Para, Luiz, poxa. Tu prefere que fala que eu sou gostosa ou que eu sou feia? Gordona. Ah, tá bom, então eu vou engordar. Imagina só, você chegar na escola e o pessoal fica falando que a sua mãe é gostosa. Além de ser uma coisa desconfortável pra uma criança, a gente nunca gosta que falem mal da nossa mãe. Chega a ser humilhante porque você não sabe o que fazer pra defender a sua mãe de algo assim. Então você se sente impotente e fica frágil emocionalmente e não tem defesa. Essa é a realidade dessa criança do vídeo. Ela chorando só mostra a frustração e a vergonha dela pela mãe ter feito essa escolha. E ela perguntar: você prefere que me chamem de gostosa ou feia? Eu acho que essa pergunta não devia nem ter sido levantada em consideração. Com gostosa, a gente já sabe que essas outras crianças viram coisas íntimas, se vocês me entendem. Ela tá tentando acalmar a criança, mas não muda o fato de que ele vai continuar se sentindo assim pra sempre. Isso só vai amenizar a dor que ele tá sentindo naquele momento, mas quando zoarem ele novamente, aquele sentimento vai voltar à tona. E eu fiquei muito mal vendo esse vídeo, porque o menino aparentemente queria só conversar com a mãe porque ele tava mal, e ao invés dela conversar com ele, explicar tudo direitinho pra ele, ou simplesmente parar com isso, ela ligou a câmera e começou a gravar o menino chorando, pra postar nas redes sociais e fazer uma piadinha em cima disso. O que não deu totalmente certo, porque muitas pessoas ficaram revoltadas com essa atitude dela. Querendo ou não, esse vídeo vai ser mais uma forma de quem tá zoando ele zoar ainda mais, porque viram que esse é um ponto fraco. E eu vejo que se o menino foi até ela e não a uma outra pessoa, foi porque ele queria conversar sobre esse assunto com ela, que é a mãe dele, e não ser exposto para milhares de pessoas. Isso foi muito ridículo e é por isso que eu penso que quem vende conteúdo adulto nunca deveria ter filhos, para eles não terem que passar por humilhações como essa. Isso é uma prova que dinheiro nem sempre é tudo. Eu entendo que todo mundo queira dinheiro, porém, mesmo que vejam isso como uma forma fácil, às vezes nem é tão fácil. Quem mais ganha dinheiro com esse tipo de coisa são meninas que já têm muitos seguidores, e é por isso que algumas delas ganham 50 mil dólares aí pra fora. Mas pra quem quer começar agora, não vai ganhar nada, e se você ganhar é muito pouco. É uma coisa super normal as damas da noite compartilharem os seus ganhos e luxarem horrores, juntando ao fato do Brasil não ser um país com oportunidades. Isso aí incentiva em muito as garotas menores de idade a tentarem esse tipo de vida, pela dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E quando uma delas compartilha os seus ganhos em uma rede social, outras meninas comentam: nossa, eu não vejo a hora de fazer 18 anos logo pra começar. E todo mundo encoraja como se fosse algo totalmente normal. Pra não falar a palavra mais tensa com P, as damas da noite nunca deviam ser normalizadas, inclusive nunca foram. Isso é uma coisa que veio mais com o TikTok pela facilidade em conteúdos simples e curtos terem uma divulgação enorme, e isso normalizou de uma forma absurda e simplesmente ninguém fala nada. Chamar uma coisa que você faz de trabalho é algo totalmente relativo. Muitos aí não pensam que ser dama da noite é um trabalho e outros pensam. Eu realmente não me importo com isso, mas eu vejo como algo vazio. Uma pessoa que eu gosto muito na internet é o Alan Zoca. Não importa o tempo que passe, as pessoas sempre vão gostar dele, porque as pessoas gostam dele pelo que ele é o carisma, o jeito dele. Porém, uma criadora de conteúdo adulto, as pessoas querem o quê? Vocês sabem, né? E com o tempo, a pessoa envelhece e o que as pessoas gostavam não vão gostar mais, porque essas pessoas não estavam ali pela personalidade
realidade dela. Na realidade, muitas coisas não são consideradas trabalho por outras pessoas. Por exemplo, ser youtuber. Pra muita gente, isso não é um trabalho. Por mais que youtubers dediquem o seu tempo e esforço pra manter aquilo de pé. Mas não é questão de ser ou não um trabalho. É questão do que pode mais te dar problemas tendo uma família. Por exemplo, sendo uma dama da noite, faz os seus pais acharem um absurdo, porque, enfim, eu não preciso nem falar, é algo totalmente fora da realidade pra eles. E é isso que eu tô abordando nesse vídeo, o fato de que muito dificilmente você pode trabalhar com conteúdo mais 18 e ter uma família. Ou é uma coisa, ou é outra. Quer fazer conteúdo mais 18? Tudo bem, faz. Eu não tô falando que você deve ou não fazer, afinal a vida é sua. Mas é como eu disse, pelo menos espera lá os seus 22 anos pra você ter certeza do que você quer, porque até lá você tem muita coisa pra pensar, você tem muita coisa pra viver e muito tudo. Mesmo com 22 anos, você ainda pode não ter maturidade, então é muito bom você esperar pra quando você souber que você tá pronta de verdade e souber que você tem total consciência dos problemas que isso pode te causar. Não vale a pena você ir de cabeça numa ideia dessas com os seus 18 anos e mais tarde se arrepender, porque quando você se arrepender, já vai ser tarde demais. Se esse assunto não fosse tratado com tanta normalidade no TikTok, quais as chances da Bela e Belinha ter começado com isso? Eu imagino que zero, até porque ela não teria alguém tão acessível em quem se inspirar com um simples arrastar de tela. Tendo em vista que ela é nova e existem criadoras de conteúdo enormes por aí, juntando ao fato dela ser famosa, mesmo que não de uma forma boa, isso fez ela começar. Isso é indicado? Óbvio que não, mas também quem sou eu pra falar pra ela parar, né? O que eu quero com esse vídeo não é criticar ninguém, mas é apenas desabafar e dar a minha opinião sobre um assunto importante que poucos debatem. Bom, comentem aí o que vocês pensam sobre isso nos comentários, porque eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, mesmo que seja diferente da minha. Enfim, é isso. Muito obrigada pra você que me assistiu até aqui e até o próximo vídeo.